Entrevista com o jurista Geraldo Beire Simões, autor do projeto de lei do inquilinato. Tema: Lei do Inquilinato e o novo Código de Processo Civil. Dr. Geraldo Beire, o senhor poderia resumir como funcionou a elaboração do projeto de lei do inquilinato, que inclusive contou com a participação do nosso diretor cultural, o desembargador Silvio Capanema de Souza? Foi assim, eu fui visitar minha mãe no Hospital São Lucas, que estava internada. Cheguei lá, o Dr. Capanema estava com o pai dele também internado. E ele disse para mim: ó, Beire, acabei de chegar de São Paulo e a FENAD, que é a Federação Nacional de Administradores de Imóveis, me encomendou uma nova lei do inquilinato. E ele disse lá para São Paulo que só faria se fosse junto comigo. Eu já tinha começado, aí nós nos reunimos todas as sextas-feiras no escritório dele e fomos elaborando fichas, primeiro artigo, segundo artigo, fomos assim. E num feriado, numa quinta-feira, foi feriado, nós ficamos quinta, sexta, sábado e domingo na casa dele, fechando. Essas fichas, depois de todas prontas, eu me encarreguei de montá-las e ficou pronto o que nós chamamos de primeira boneca. Pronta essa primeira boneca, nós levamos para Curitiba para novamente ser discutida, foi aprovada e foi remetida para o governo federal pela FENAD de São Paulo. Aí eu recebi um telefonema do Dr. Hamilton de Barros, que tinha sido juiz aqui no Rio de Janeiro, dizendo: olha, Geraldo, está aqui o projeto que vocês fizeram, o Collor está muito ocupado, nós vamos fazer uma comissão, você vai ser chamado para trabalhar na comissão. Aí foi criada a comissão interministerial, foi a Justiça, a Economia e a Social. E nós nos reunimos aí, essa comissão, composta de advogados, locadores, locatários, economistas, enfim, um mundo enorme de pessoas, e tinha uma representante dos locatários, que era a doutora Maria Elisa Barbosa Jardim. Era de São Paulo, ela presidia a Associação Brasileira dos Inquilinos Intranquilos, era a associação dela. E ela, muito brava, trabalhou junto com a gente o tempo todo. Então nós ficamos fazendo esse trabalho durante uns 3 ou 4 meses ou mais. Terminado isso, foi para o presidente da República, como projeto, e ele imediatamente mandou para o Congresso Nacional o regime de urgência, que encontrou que estava tudo perfeito. E por que perfeito? Porque não foi feito em gabinete, foi feito com as pessoas, os atores, locador, locatário, enfim, todas as pessoas interessadas no assunto. Mandou para o Congresso. Aí aconteceu mais o seguinte: o relator no Congresso do projeto de lei, aí já era projeto de lei, 1912, veio ao Rio de Janeiro e pediu a alguém que o ajudasse. E então eu fui convocado para ir lá para Brasília trabalhar. Cheguei lá, ele me entregou uma sacola com 207 emendas para que eu examinasse e organizasse e eu preparasse o substitutivo, relatório substitutivo do projeto de lei. Então eu comecei a fazer esse trabalho, tinham 2 moças à minha disposição para digitar, e aí nós fomos fazendo artigo por artigo. Na primeira rascunho que ficou pronto, ele examinou e disse: olha, o senhor não deve, que eu dizia assim, pela rejeição da emenda tal, pela aprovação da emenda tal. Ele chegou e disse: não, o senhor não deve dizer isso, o senhor deve dizer louvando a intenção do nobre deputado, não sei o que lá. Não, são 207 emendas, não dá para fazer historinha em cada emenda. E assim ficou pronto esse projeto de lei e foi para, então, ainda muito debatido, muitas reuniões, fizemos 12 versões. Cada versão daquela eu voltava lá para trabalhar com as moças. Eu
acabei ficando lá em Brasília, fiquei dias e mais dias, acabou minha roupa, tive que comprar roupa lá, minha mulher que levava os processos aqui para que eu pudesse trabalhar, enfim. Mas ficou pronto e foi a plenário. No plenário, houve novas emendas. Aí esse relator pediu um crachá para mim e para o doutor Alexandre Thiolier, que é um advogado em São Paulo, para ficar, nós dois ficarmos dentro do plenário. Por quê? Porque tinha as emendas de plenário, então nós tínhamos que aparecer imediatamente nas tirinhas de papel para que ele sustentasse ou não, conforme eu e ele nós entendíamos. E na hora da votação, o que aconteceu? A oposição retirou-se do plenário, que era o PT, o PDT, saíram do plenário, não daria número, não podia votar. Então o presidente, na época, virou no microfone e disse que aqueles deputados que não estivessem no plenário iriam perder o jeton. Aí voltaram todos. Voltaram todos, deu um número e houve a votação e aí foi aprovado o projeto. Essas histórias de bastidores são muito interessantes. E nas reuniões tinham muitas e muitas discussões, trocas porque você não pode fazer uma lei dizendo eu quero isso. Não é assim. Você tem que discutir, você tem que trocar ideias. Que o nosso objetivo era o quê? O que havia antigamente? Eram várias leis do inquilinato, uma atrás da outra. Ora prejudicando o locatário, ora prejudicando o locador. Então, o propósito nosso na lei foi acabar com essa disputa. Seria, então, procurar que eles harmonizassem. Então, para isso, temos que ouvir todo mundo. Fizemos assim com amor, com carinho, com atenção, querendo realmente resolver. E fazendo um pequeno retrospecto histórico da lei do inquilinato, na época da sua elaboração, como foi recebida no mercado imobiliário e que benefícios trouxe para o direito imobiliário após a ser sancionada? Ela foi recebida muito bem. Houve, no início, assim, um temor dos locatários e dos jornais, vamos chamar esquerditas, como foi lá em Grande do Sul, quando nós fomos fazer uma palestra lá, a manchete do jornal era os ditadores da locação, não sei o quê. Então, no início era assim, porque diziam, denúncia vazia vai botar todo mundo na rua. Não houve nenhum despejo de denúncia vazia quando foi aprovada a lei. Por quê? Porque deu-se ao locatário o que ele precisava, um prazo mínimo de 30 meses e mais 6. Então ele teve tranquilidade para saber o tempo que ia fazer no imóvel. Ao locador, a certeza de que se ele, locador, precisasse do imóvel no futuro, para um filho que fosse casar ou lá o que fosse, ele, locador, poderia, após esse prazo, ter o direito da chamada retomada vazia. Não é vazia, ela é porque decorrente da lei. Então, o que aconteceu? Não houve a guerra, apaziguou tudo, os investidores que não construíam mais para locação voltaram a construir, muitos locadores que mantinham os apartamentos, as casas fechadas, voltaram a darem locação. Então isso tudo criou um clima de paz, afinal de contas. Tranquilizador. Né? Exatamente. E, bom, a ação de despejo destaca-se como um dos mais importantes frutos da Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato. Certo. Pois passou a ser disciplinada, né, a partir de então. O senhor poderia explicar sobre a natureza jurídica dessa ação? É o seguinte, a Lei do Inquilinato tem as ações de despejo, consignatória, renovatória e a de revisão. A de despejo, que era o temor de que houvesse muita retomada, que não houve, a do despejo ficou o quê? Resolvendo as questões menores, ou seja, a falta de pagamento de aluguel. E essa falta de pagamento de aluguel não é por culpa da lei do inquilinato, é porque a economia depois sofreu vários tropeços, e então aí tem vários casos de locação, de despejo por falta de pagamento.
Mas se pegar a estatística do tribunal, retomada não tem, ou zero, praticamente zero. Renovatória, uma ou outra para garantir o prazo só. Consignatória, raramente. E a revisional, algumas mais, porque os locatários passaram a pedir redução no aluguel, através da ação de revisão, o que é permitido pela lei e que também foi muito bom, porque trouxe o valor do aluguel para preço de mercado. Segundo especialistas, o novo Código de Processo Civil introduziu profundas alterações na lei do inquilinato. Quais as alterações mais importantes trazidas pelo novo CPC? Bom, na verdade, ele não trouxe nenhuma alteração, porque a lei do inquilinato, ela por si só, ela rege tudo. Ela tem a parte material, tem a parte processual e tem até a parte penal. A processual, quando nós editamos a lei, sofreu muitas críticas dos processualistas que não concordavam que houvesse um despejo, que houvesse liminar, não concordavam. Eles queriam o processo só para eles. O processualista não permitiu. Então, o que aconteceu? O Código Civil que veio, a lei do inquilinato, ela diz lá no seu artigo 79 que o Código de Processo Civil e o Código Civil só se aplica a ela, a lei do inquilinato, quando ela for omissa. E ela não é omissa em nada, ela tem tudo. Então, o Código Civil de 2002, no artigo 2036, ele veio e disse, o que ele disse? A locação do prédio urbano que esteja sujeito à lei especial, que é a lei do inquilinato, por essa continua regida. Então, a lei do inquilinato se rege, não precisa outra lei. E o próprio Código de Processo Civil agora, de 2015, no parágrafo 2º do artigo 1046, também diz o quê? Que permanecem em vigor as disposições especiais e os procedimentos regulados em outras leis. Quais são outras leis? Lei do inquilinato e outras, aos quais se aplica supletivamente esse código. Então, só quando for a lei do inquilinato não tiver uma disposição que possa resolver aquela contenda, aí sim se aplicaria supletivamente essa lei. Então, não trouxe nenhuma consequência. O despejo ao pagamento é regulado exaustivamente no artigo 62 dela, lei do inquilinato. O senhor poderia dar uma mensagem aos novos advogados que pretendem atuar na área do direito imobiliário? Eu costumo sempre dizer o seguinte: a nossa área imobiliária ela é muito ágil, enfim, precisa de muita vontade. Então é preciso só 3 coisas. Primeiro é ler muito. A segunda é ler e ler muito. E a terceira é ler e ler muito. Se dedicar muito, não pode ficar por cima, não. Tem que descer a profundidade. E, claro, frequentar os cursos, frequentar a Emerge, ouvir as palestras, frequentar as associações como a ABAME, que se reúne todas as terças-feiras para debates, a ABAD, o Cresce, a Ordem, que tem as comissões próprias, enfim. Estudar muito. E o senhor gostaria de acrescentar algo a respeito do tema? O que eu acrescentaria é o seguinte: como eu já disse lá no início, a ideia da lei do inquilinato, eu ia falar nossa lei, não, a lei do inquilinato quis a paz e conseguimos a paz. Tanto que já tem 20 e tantos anos, sofreu pequenos retoques redacionais para adaptar. E quem definiu muito bem, mas muito bem mesmo, foi o deputado Gustavo Krause, que era um dos relatores das comissões, porque eu não mencionei, esqueci de mencionar, a lei do inquilinato tramitou no Congresso, eram 4 comissões, e nós, da nossa comissão, conseguimos que todas as outras 3 somassem um único parecer, que foi o parecer que eu redigi, que foi aprovado. Tanto que a locatária, a representante da locatária, dos locatários, a doutora Jardim, fez uma carta pedindo aos
aos deputados e aos senadores que votassem aquela lei. Então era o inquilino falando. Então, eu ia dizendo, esse deputado Krause, ele escreveu um artigo publicado no Globo aqui do Rio de Janeiro, ele era do Norte, que o título diz tudo, não precisa mais nada para definir a sua pergunta. Nem locutário, nem loucador. Nem o otário, nem o coisa. É a lei do inquilinato. Ótimo, então. Muito obrigada. O IMB agradece. Eu que agradeço essa oportunidade de falar para o MB.